Olá, detetives ibapianos, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui mais um domingo na presença do Senhor para falarmos um pouco mais da sua palavra e a nossa investigação hoje nos fala o seguinte tema: parece bom, mas é ruim. Eita, o que será que nós vamos aprender hoje, não é mesmo? Então, eu queria convidar vocês agora, certo? A orarmos, entrarmos na presença do Senhor para iniciarmos a nossa aula, tá bem? Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos e te agradecemos, Pai querido, Pai eterno. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua presença, Senhor Deus, essa manhã. Sim, Senhor, porque tu nos concedeste essa bênção, Senhor Deus, estarmos aqui, Senhor Deus, para iniciarmos mais uma semana, Senhor. Fica conosco, Senhor, durante toda essa nossa aula. Abre o nosso coração para ouvir, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus, e crer nela, Senhor Deus, que ela é vida, Senhor Deus, para nossas vidas, Pai. Fica conosco, é tudo que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, obrigada a todos os nossos ibapianos que têm orado pela tia Jana. A tia Jana passou um susto essa semana, né? Alguns ficaram sabendo que eu fui fazer o teste do coronavírus. Eu estou bem de saúde, por isso que a tia Jana tá aqui dando aula para vocês de novo, tá bom? Porque o Senhor mais uma vez esteve comigo, com a nossa família, né? E agradecemos ao Senhor por tudo isso, né? Daqui uns dias tudo isso vai passar, nós vamos estarmos juntos lá na salinha, né? Para aprendermos a palavra de Deus lá, onde é o melhor lugar de estar, né? Que é a casa do Senhor. Então eu convido todos agora a prestar atenção numa coisa que a tia Janaína trouxe, certo? Eu vou mostrar algumas coisas para vocês e eu quero que vocês prestem atenção. Olha aqui o presente que eu ganhei. Na verdade, eu ganhei 4 presentes. Foi, mas eu não abri ainda não. Deixei para abrir aqui com vocês, tá bom? Ó, esse é o meu presente número 1. Esse é o meu presente número 2. Olha que bonitinho. O que será que tem dentro dessa caixinha? Esse aqui é o meu presente número 3. O que será que tem aqui dentro? Nossa, eu amo as coisas do Boticário. O que será que tem dentro? E melhor, eu acho que aqui vai ser o melhor presente, porque tá escrito Cacau Show. E a tia Jana ama chocolate. Acho que vocês não gostam muito não, né? Mas a tia Janaína gosta muito, 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 muito. Então, eu quero convidar vocês a, junto comigo, estar abrindo esses presentes. Qual presente será que eu abro primeiro? Eu acho que vai ser esse, porque deve ser o meu preferido. Vamos lá, abrir. Que eu acho que tinha alguma coisa aqui dentro. E eu acho que foi esvaziado. Esse não foi um presente legal. Cacau Show, que chato. Achava que eu ia comer chocolate agora. Mas nessa caixinha bonitinha deve ter um presente legal. Todo mundo aposta comigo que vai ser um presente legal? Vamos lá. Ai, dura pra abrir. Abriu. Eu acho que alguém tá querendo pegar peça pra mim. Uma cola? É, interessante. Mas assim, uma cola. Não é nada de muito legal. Uma cola dura. Não tem cola. A cola não presta pra pregar. Pra que eu quero uma cola que não presta pra pregar? Ai, acho que estão querendo pregar uma peça em mim, porque não é possível. Vamos lá. Será que eu abro esse ou esse? Esse ou esse? Eu acho que eu vou abrir esse. Vamos lá, do Boticário. Ai, eu amo perfume, creme, tudo de bom do Boticário.
Boticário. Isso? Ah, ainda sem água com sabão, sem um negocinho para soprar a bolinha, para virar bolinha de sabão. Não, esse definitivamente não foi um bom presente. Mas eu não entendo. Olha aqui, tava escrito Boticário. Quem que ia fazer uma coisa dessa comigo? Ah, então, o resto, tudo bonito as embalagens. E o que vinha dentro não prestava. Tô achando que esse também, ó, vou mais nem levar fé. Esse aqui não deve valer nada mesmo. Vamos lá, abrir. Será que eu abro? Acho que eu vou jogar já fora, porque não é possível. Se aqueles que tinham embalagem bonitinha já foi, né, um presente mais ou menos, imagina esse aqui. Que legal! A embalagem mais ruinzinha era o que tinha o mais gostoso. Tá, não vou dizer que vou repartir com vocês, porque se a gente tivesse pessoalmente, eu até repartiria. Mas eu vou guardar para depois da aula, tia Jana comer, tá bom? Então, hoje nós vamos falar o seguinte, parece que é bom, mas ruim. Será que esses presentes que a tia Jana ganhou tem alguma coisa a ver com a lição de hoje? Então, aos meus olhos, aquela embalagem da Boticário parecia que ia me dar alguma coisa de legal, né? Aquela embalagem da Cacau Show parecia que ia me dar um monte de chocolate dentro dela, mas não me deu foi nada. Essa caixinha tão bonitinha, mas uma cola que não presta pra nada, né? Então, nem tudo que parece bom é bom. E no caso, foi ruim, porque não ganhei nada de legal, a não ser o chocolatinho, né? Mas tá bom. Então, nós vamos agora falar um pouco da nossa lição, certo? O que parece bom no começo, mas no final é muito ruim. Então, eu quero que todo mundo aí pegue a sua revista. Eu espero que todo mundo esteja com a sua revista e a sua Bíblia. E um lápis e uma borracha, né? Porque toda vida que a gente vai ter aula, precisa ter isso. Então, vamos lá. Mistério, lição, investigação 6, parece bom, mas é ruim. E aqui no mistério, certo? Mistério, vocês vão escrever isso aqui. O que parece bom no começo, mas no final é muito ruim. Eu vou dar um tempinho, tá bom? Para vocês escreverem, porque a frase é mais comprida do que as outras, né? Então, escrevam para a gente começar a pensar e a refletir na palavra do Senhor. O que é que hoje ela quer nos dizer? O que parece bom no começo, mas no final é muito ruim. Vamos escrevendo, escrevendo rapidinho, que a hora, o relógio da tia Jana eu acho que não para nunca e é muito rápido, parece que dobra o tempo. Vamos lá. Todo mundo escreveu? Então tá bom. Agora, certo? A nossa investigação vai falar, parece bom, mas é ruim. O mistério que vocês já viram. E o episódio de hoje nos fala de a pior escolha. Vocês lembram em investigações passadas que nós conversamos que Deus nos deu uma capacidade que era a capacidade de escolha? Sim, Deus não fez a gente robozinho, né? Que a gente só tem que dizer sim e só tem que dizer não e tudo que Ele quer que a gente faça, a gente acaba fazendo. Ah, bom mesmo se fosse assim, né? Antes era assim, a gente era mais obediente. Mas o que acontece é que Deus nos deu a capacidade de escolha. E aí, às vezes a gente faz a pior escolha para nossa vida, tá? Então nós vamos refletir hoje. Inicialmente, quem lembra aí dessa história? Nossa, essa história na nossa salinha é bem conhecida, né? Todos que nasceram na igreja, aqueles que se converteram depois, mas assistem, vão para a EBD,
tá cansado de ouvir essa história, mas nós vamos repetir um pouco, tá bom? Então, quando Deus criou, certo, o mundo, no 6º dia, ele criou Adão, né? Ele fez Adão, porque viu que era bom, né? Porque a gente já viu que tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Deus criou Adão. E aí, pouco tempo depois, Deus viu que não era bom que o homem viva só. Está escrito na palavra de Deus também, que não é bom que o homem viva só. E aí ele resolveu criar Eva, isso mesmo, a mulher de Adão. E aí, quando Deus criou Adão e criou Eva, ele deu um jardim maravilhoso para eles viverem. Nossa, como aquele lugar devia ser maravilhoso, porque ainda não tinha a ação do homem, né? Do homem mau que nós somos, de destruição, que nós destruímos as coisas boas que Deus cria. E nesse jardim era perfeito. Tinha muitos animais, tinha muitas plantas, tinha muitas frutas, sim. E Deus falou assim para Adão e Eva: de todas as frutas vocês poderão comer, menos da fruta que dá na árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim, no meio do jardim ficavam 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou que eles não poderiam nem tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus avisou. Deus não só deu uma ordem para eles, né? Que não era para comer. Mas Deus também disse que não era nem para tocar, né? E ele avisou que se isso acontecesse, se eles desobedecessem a Deus, eles iriam morrer. Aí passou-se um tempo, né? A serpente veio quando Eva estava sozinha, aí falou: é verdade que vocês podem comer de todas as árvores do jardim, de todas as frutas das árvores do jardim? Aí Eva falou: é verdade, mas tem uma que a gente não pode comer não, que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Falam por aí, sabe? E tem umas ilustraçõezinhas que isso é uma maçã. Mas a Bíblia não fala qual era a fruta que era dessa árvore, né? O pessoal falava, a maçã é o fruto proibido, representa o fruto proibido. Mas assim, não está escrito na Bíblia, então a gente não sabe que fruto era esse. Mas a gente sabe que existia um fruto nessa árvore que não poderia ser comido. E aí, quando ela estava lá conversando com a serpente, aí a serpente falou para ela: que mentira, para com isso, nada disso, nada a ver, não tem nada, Deus não quer que vocês comam, porque no dia que vocês comerem, vocês poderão ser igual a Deus, vocês poderão ter todo o conhecimento. Então, Eva viu que a fruta era bonita, né? Viu com os seus olhos, ficou desejosa de comer aquele fruto e deu ouvidos à serpente. E aí ela não só pegou o fruto como comeu, como também deu a Adão. Então, a tia Jana traz uma reflexão hoje, nessa manhã, para vocês. Vocês sabiam que eles pecaram? Sim, foi o nosso primeiro pecado. E graças a esse primeiro pecado, nós nascemos com vontade de pecar. 2 coisas que a tia Jana vai conversar agora com vocês. Primeiro, que a gente nasce com vontade de pecar, por causa desse primeiro pecado aí. Então, pecado é ruim? Parece que não. Sabia? Por incrível que pareça, parece que o pecado não é ruim, parece que o pecado é legal, é interessante, mas o pecado nos afasta de Deus. O pecado, ele nos distancia de Deus.
Então, o pecado não é bom. O pecado só traz tudo de ruim. É por isso que nós estamos refletindo hoje. Parece que é bom, mas é ruim, sabia? Porque quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. E um pecado, gente, ele leva a outro pecado. Tijana vai dar um exemplo. Faz de conta que você pegou aquilo que não deveria do outro. Aí, quando você é perguntado, você mente. Isso é um pecado. E aí, depois de algum tempo, você tem que inventar outra mentira para poder convencer aquela primeira mentira. E aí é uma vida de mentira. E sabe de uma coisa? Eu não sei se vocês já experimentaram isso, mas a tia Jana já experimentou isso, sabia? Porque a tia Jana é pecadora igual a vocês, né? A gente nasce com vontade de pecar e o pecado parece que é bom. E parece que o pecado não dá nada. Tipo assim, eu vou mentir, ninguém vai descobrir, eu vou inventar isso aqui porque ninguém vai descobrir. Não caiam na mentira do diabo, da serpente, não caiam, sabe por quê? Porque a mentira, todo pecado que existe está sob os olhos do Senhor. O Senhor, ele é onipotente, onisciente. Então assim, ele está em todo lugar e ele sabe de tudo. Então não adianta você mentir, sabe por quê? Porque você pode esconder do seu pai, você pode esconder da sua mãe, você pode esconder do seu pastor, você pode esconder de quem você achar, da sua professora, do seu amigo, mas do Senhor ninguém esconde nada. E graças a Deus por isso, sabia? Porque Ele quer sempre nos corrigir. Deus quer sempre o nosso bem. Então vamos lá, o pecado de Adão, né? Então, aconteceu isso, Adão e Eva pecaram, comeram do fruto da árvore, né? Por causa disso, todo pecado tem consequência. Todo, não importa. Todo pecado, a consequência pior do pecado é a gente viver afastado de Deus. Porque Deus, ele é santo. Ele não pode estar juntinho do pecado. Então, se a gente peca, nós estamos dando a mão para o inimigo de Deus. Então, como que nós podemos dar uma mão direita para Deus e uma mão esquerda para o inimigo? Então, não dá para viver uma vida assim, entendeu? Vivendo, querendo fazer as vontades do diabo, né, de Satanás, e fazer o que agrada a Deus. Porque o que agrada a Deus é viver na sua vontade, é viver na sua palavra, né? E aí, o que é que mais acontece? Aconteceu exatamente isso no Jardim do Éden. Quando eles comeram, que eles tiveram conhecimento, porque esse fruto dava conhecimento, eles olharam e viram que estavam nus. E foi assim que Deus sabia, né? Porque eles se esconderam, fizeram uma roupagem de folha de figueira para cobrir a sua nudez. E aí, quando Deus chegou para conversar, chamou Adão, chamou Eva, e eles vieram, e Deus perguntou, por que vocês estão vestidos assim? Porque a gente viu que a gente estava nu, então, né? Já se entregaram. Então, eu queria conversar com vocês sobre isso, né? O pecado, ele afasta a gente de Deus, porque sabe qual foi a consequência do que aconteceu? Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden. Sabe esse jardim maravilhoso que Deus havia criado para que eles ficassem lá sem pecado, né? Eles pecaram e eles tiveram que ser expulsos do jardim e ficaram longe da presença de Deus. Então eles, na viração do dia, Deus vinha e conversava com eles. Olha que privilégio, olha que alegria, né? E isso trouxe muita tristeza para o coração deles. E o pecado é assim. Você pode achar que hoje ele é legal porque você está enganando, que você está mentindo e você está se achando que ninguém está descobrindo nada. Então você está se achando. E aí nesse caso, certo? Você acha que o pecado está sendo bom. Mas o pecado traz consequências.
E as consequências do pecado é a morte, é a tristeza, é a decepção. Já pensou? Você mente para o seu pai e para sua mãe. E aí Deus, que é misericordioso, né, e odeia o pecado, ele faz com que a sua mãe e seu pai descubram. Olha que vergonha que você passa, né? Você já passou por isso, eu tenho certeza. Você passou por isso, então assim, você conta, você confessa que você pecou, né? Então foi isso que aconteceu na vida de Adão e Eva. Trouxe consequências graves para a vida deles, né? Eles experimentaram a tristeza, a dor, a lágrima. Então, isso é o que o pecado faz, né? Parece que é bom. Quando Eva olhou aquele fruto e deu ouvidos à serpente, o pecado faz isso, sabia? O pecado faz exatamente isso na nossa vida que a gente vive. A gente dá o quê? Ouvidos, né? A voz de quem não deve dar. A gente olha e cobiça e deseja aquilo que é proibido, né? Então a gente experimenta aquilo que é proibido. Então o pecado só traz tristeza para a nossa vida, né? Então prestem bem atenção a quem vocês estão dando ouvidos. É o amiguinho que está chegando para você e mandando você fazer coisa errada, né? É você olhar para uma coisa e desejar tanto aquela coisa, capaz de você até pegar do outro escondido, né? Tudo isso é pecado para nossa vida. Então, o pecado, primeiro, ele nos afasta de Deus, e isso foi o que a Bíblia inteira fala, né? Ele nos afasta de Deus, e segundo, o pecado traz consequências para a nossa vida. Sempre traz, ou cedo ou tarde, ele traz consequências para a nossa vida. Então, o pecado de Adão e Eva e a triste consequência, tá? Então, o que foi que aconteceu? Eles foram expulsos do Jardim do Éden. O Jardim do Éden, que ficava no Éden, né? E que era um jardim maravilhoso, onde eles podiam usufruir de tudo, né? Era só o fruto daquela árvore que não poderia. Mas Eva não conseguiu segurar o seu desejo, né? O seu pecado. Então foi isso que aconteceu. E aí a história continua. Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, né? E a nossa pista número 2, para responder a nossa pergunta inicial, vai falar sobre a continuação da vida de Adão e Eva. Sim, Adão e Eva foram expulsos do jardim, coabitaram e aí nasceram 2 filhos, né? Caim e Abel, certo? E aí eles aprenderam como oferecer da forma certa que deveriam oferecer as ofertas ao Senhor. Então, o Senhor deseja do nosso coração que tudo que a gente receba, a gente ofereça para Ele as primícias, ou seja, são as primeiras coisas que acontecem assim com a gente tem que oferecer para o Senhor. E aí, essa é a maneira certa, né? E deixa eu perguntar uma coisa, Deus sendo santo, certo? Deus sendo santo, porque Deus é santo. A gente pode oferecer um louvor de qualquer jeito? Não pode. A gente pode oferecer o nosso trabalho para o Senhor de qualquer jeito? Não. Deus não recebe, né? Deus não recebe. Então, quando a gente ajuda alguém de má vontade, achando ruim, murmurando, porque tem que fazer, Deus recebe? Deus não recebe. Então, eu quero lembrar a vocês que tudo que vocês forem oferecer ao Senhor tem que ser de todo o coração, tem que ser o melhor. Ou seja, quando você vai ler a Bíblia, a palavra do Senhor, nosso manual de vida, certo? Vocês sempre estão escutando isso da tia Jana, nunca vão esquecer. O nosso manual de vida, quando vocês estão lendo ele, vocês vão ler de má vontade? Vão ler por obrigação?
ou vão ler porque é bom, porque vocês gostam de aprender a palavra do Senhor e querem aprender cada vez mais. Então, isso é uma forma de oferecer, de um oferecimento para o Senhor, né? Se você vai ler a Bíblia de qualquer jeito, com má vontade, porque tem que fazer, o Senhor não está recebendo isso que você está fazendo. Se você vai orar, e vai orar, porque seu pai e sua mãe obrigam você a orar, e você fica ali, tendo que orar, Deus não está recebendo a sua oração. Então, quando você vai ajudar uma pessoa, você tem que dar o seu melhor, porque Deus está dando a oportunidade de você ajudar alguém. E isso Deus se agrada, Deus fica feliz. Então, tudo que nós vamos fazer para o Senhor, nós temos que dar o nosso melhor. Não se iluda de estar fazendo as coisas escondido do seu pai, da sua mãe, de alguém, e não dando o seu melhor. Por exemplo, quando você vai ter uma prova, se você quiser colar do amiguinho, você não está dando o seu melhor para Deus. Porque toda a nossa vida é para glorificar o nome do Senhor. Primeiro, porque você está querendo tirar um conhecimento que você não tem. Porque se você quer colar na prova do outro, é porque você quer usufruir do que o outro estudou e não do que você estudou. Isso é uma mentira. E você está mentindo para você mesmo, né? Então, quando você for fazer uma prova, você estude. E o que você tirar naquela prova vai ser o que você estudou. Não queira ficar colando. Primeiro, porque eu já disse que o pecado traz consequências. Primeiro, você pode até, legal, tirei 10, o meu amigo me ajudou, tirei 10, porque ele me deu toda a prova que ele sabia. Beleza. Mas você não adquiriu conhecimento, isso é ruim. Segundo, você pecou, por quê? Porque você mentiu, porque a nota que você tirou não foi da sua cabecinha, certo? E terceiro, ainda pode correr o risco de um professor pegar. E olha, a vergonha. Lembra que a tia Jana falou antes? Pecado traz vergonha para a nossa vida, porque nós temos que confessar diante dos outros, né? O que nós fizemos. Então, assim, não faça isso. Né? A tia Jana está dando só um exemplo de um pecado, né? Então vamos lá. E aí, quando Caim e Abel foram ofertar um sacrifício ao Senhor, certo? Caim, certo? Ele ofereceu frutas, né? Ele ofereceu, deu uma oferta. E Abel, ele ofereceu um animal, né? E aí Deus se agradou do sacrifício de Abel, mas não se agradou do sacrifício de Caim. E Caim ficou muito zangado, e ficou tão zangado que ele matou o seu irmão. Você sabia que esse foi o primeiro assassinato da Bíblia? Verdade. Ele ficou com tanta raiva de Abel, que ele matou o próprio irmão. E esse foi um pecado grave que trouxe consequências muito sérias àquela família. Já pensou como Adão e Eva ficou triste de ter perdido um filho, né? Eles ficaram muito tristes mesmo. Segundo, saber que foi o próprio irmão que matou o outro. Olha que tristeza, né? E por final das contas, ainda trouxe consequências também para a própria vida de Caim. Sim, porque Caim, ele foi amaldiçoado a sair de perto dos seus pais, né, de viver uma vida debandada por aí. E isso foi muito sério, né, porque já pensou a tristeza depois que caiu a ficha de Caim? Já pensou? Dele saber o que ele tinha feito no momento de raiva, e isso trouxe consequências sérias para sua vida, porque ele ia ficar afastado, inclusive, dos seus pais. O pecado faz isso, entendeu, meninos? O pecado, ele só traz prejuízo para a nossa vida. Ele aparentemente parece uma coisa boa. Quando você, por exemplo, pegou uma coisa de alguém e você ficou com aquele negócio e você ficou todo feliz porque tinha conseguido pegar isso
né? Olha só, que pecado, não é mesmo? Aquele pecado nunca vai ser bom, sabe por quê? Porque sempre alguma coisa vai falar para você o que você fez, né? Deus vai estar o tempo todo entristecido com você e não vale a pena viver uma vida longe de Deus, certo? Eu queria ler com vocês, certo? Em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Eu vou ler alguns versículos, tá bom? Peguem as Bíblias de vocês, Gênesis capítulo 2, versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. Então, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Olha como Deus é maravilhoso, foi maravilhoso para Adão, né? Quando ele fez brotar todos os frutos da terra, Adão foi lá e plantou esses frutos? Ele foi lá, plantou, esperou crescer para poder comer? Não, Deus foi tão bom com Adão que ele mesmo fez brotar da terra diversos alimentos, diversas frutas, árvores frutíferas, para que ele se alimentasse, né? Então, vamos ler mais um versículo. Versículo 16. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Como a tia Jana falou antes, né, quando Deus criou o jardim do Éden, né, colocou o homem lá, fez brotar da terra todo o alimento, toda a árvore frutífera, para que Adão comesse. Ele foi muito explícito no que ele falou, muito certo, que ele não poderia comer daquele fruto específico, daquela árvore que ficava no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora, Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Então, quando a serpente perguntou, ela perguntou bem astutamente, né? Ai, quer dizer que você não pode comer nenhuma fruta dessa, é? E aí, que foi que Eva respondeu? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Então, vocês vejam, né, que a serpente queria mesmo tirar essa ideia da cabeça de Eva. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, comer, era atraente aos olhos, os olhos, né? Viu que era atraente. E além disso, desejável para ela se obter discernimento, ou seja, Eva queria o quê? Queria ter o conhecimento de Deus. Então foi um dos motivos também que levou Eva a pecar, é querer ser como Deus. Tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Isso me lembra outra passagem bíblica, né? Vocês lembram que Satanás, ele foi um anjo, um querubim, né? Criado, aliás, um serafim, criado para guardar o jardim, né?
E vocês lembram que o motivo que Satanás pecou foi o quê? Querer ser igual a Deus ou mais do que Deus. E aí o que é que aconteceu? Satanás foi expulso e levou com ele um terço dos anjos que ele conseguiu convencer. Então você perceba que nesse contexto da história de Adão e Eva, né, quando Eva, ela quis ter esse conhecimento que Deus tinha, isso também foi um tipo de pecado, né? Então foi um pecado muito semelhante a Satanás. Por quê? Porque o pecado, ele é tudo que afasta a gente de Deus. Então significa que tudo leva ao que Satanás quer. Satanás, ele deseja que a gente fique o tempo todo afastado de Deus. E aí, os pecados que aparecem na nossa vida são exatamente isso, mais ou menos no mesmo modelinho, para nos afastar do Senhor. Agora, vamos ler ainda no capítulo 3, só o versículo 23, tá? Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo da qual fora tirado. Lembrem, né, que quando Adão e Eva comiam, eles não comiam porque eles tinham que plantar, tinham que ajeitar a terra, tinham que esperar a colheita, nada disso. Estava tudo lá, porque o Senhor assim havia dado para eles. Mas quando eles pecaram, ele falou, do suor do seu trabalho comerás. Então foi assim, Adão tinha que cultivar a terra para poder produzir frutos. Então não era mais de mão beijada como o Senhor havia dado. Tá vendo como o pecado faz com a gente? Né? Deus quer o melhor pra gente, dá tudo de bom pra gente e a gente joga tudo no lixo. A gente faz exatamente o que não é para fazer, para viver na direção contrária de Deus. Isso se chama pecado na nossa vida. Agora, eu quero ler com vocês Mateus 13 e 14. Vamos lá, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Vai lá no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 7. Já estamos terminando a nossa aulinha. Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que nos leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, gente, viver uma vida sem pecado, certo? Se esquivando do pecado, fugindo do pecado o tempo todo, não é fácil. Não é fácil, certo? Então, a reflexão que eu trago para vocês hoje, certo? É que para viver perto de Deus, agradando a Deus, a gente sempre tem que estar se negando, sempre tem que estar negando as circunstâncias. A gente olha o que é mais fácil. O mais fácil é pecar. O mais fácil é desagradar a Deus, viver uma vida sempre de engano, certo? Esse é o mais fácil. Por isso que a palavra de Deus acaba de nos dizer que larga é a porta, larga, ou seja, grande, né? Grandona, que nos leva à perdição, nos leva a pecar. Estreitinho é o caminho que nos leva ao Senhor. Mas vale a pena viver uma vida tentando sempre estar perto do Senhor, tentando sempre obedecer ao Senhor, certo? Aqui, novamente, a gente viu que o pecado de Caim e a triste consequência, ou seja, Caim, ele teve que sair de perto dos seus pais, viver uma vida debandada, ele foi sempre perseguido, né? E o Senhor diz que não ia deixar matar Caim, sabia? Porque era mais fácil alguém matar e acabar logo todo esse sofrimento, né? Porque ele ia viver uma vida de sofrimento a partir daquele dia. Mas Deus disse que não, que ia colocar um sinal, né, nele, que ninguém podia tocar nele para matá-lo. Então, a Eureka de hoje nos fala: o pecado pode parecer bom no começo, mas no final ele é muito ruim.
né? Então, hoje eu quero que vocês realmente pensem sobre isso, tá bom? Viver uma vida com Deus é uma vida de muito sacrifício, sim, é uma vida que a gente tem sempre que renunciar, que negar as coisas ruins que aparecem, né, que parecem boas aos nossos olhos logo no começo, mas depois, no final é muito ruim. Então eu quero que vocês coloquem na revista de vocês, certo? Nessa parte aqui, tá escrito Eureka. Eu quero que vocês anotem aqui. O pecado pode parecer bom no começo, mas no final é muito ruim. Então, a reflexão de hoje certo? Busquem a Deus. Orem, mas não porque estão mandando, né? Porque estão forçando você a orar, mas orem porque vocês têm um amigo no céu. Vocês têm um amigo que, olha, papai, mamãe, pode não conseguir fazer tudo o que você quer, né? Mas você tem um melhor amigo, e esse melhor amigo que se chama Deus, que se chama Jesus, ele é o único que pode interceder por nós, pelos nossos problemas, pelas nossas tristezas. Ele é o que nos conforta, é aquele que nos traz segurança, ele é a nossa rocha firme. Então, todas as vezes que você estiver triste, não precisa nem sair de perto de todo mundo, mas ali no seu cantinho, comece a conversar com Deus. Deus, ele é assim. Você não precisa ter uma coisa específica, né, ter sempre um horário cravadinho no relógio para falar com Deus. Deus, quando Jesus morreu na cruz por nós, ele deixou esse livre acesso para a nossa vida. Então, a tia Jana tá aqui, tá lavando louça, tá conversando com Deus. Tá passando roupa, tá conversando com Deus. Porque Deus, ele nos escuta em qualquer momento. Então, na hora que você estiver triste, na hora que você estiver com raiva, né? Peça a Deus para encher seu coraçãozinho de paz, de alegria, né? Para perdoar quem trouxe ofensa para você. Que aí o que acontece? Tudo isso sai, porque Jesus, ele é misericordioso, ele é bom o tempo todo. E aí quando a gente se entrega a ele, é sincero, Jesus, eu tô aqui, porque eu não tô bem. Converse com ele, não precisa de palavras bonitas, né? Deus não precisa de firulinhas, né? De palavras bonitinhas. Ele quer sinceridade de coração. Então você, mesmo sendo criança, você pode conversar, você tem livre acesso. Jesus, lá naquela cruz, quando pagou os nossos pecados, lá naquela cruz, ele nos deu novamente livre acesso a Deus. Então você tem um canal direto com Deus, você pode falar com ele, você pode contar suas alegrias, as suas tristezas. Faça de Deus o seu melhor amigo. Porque o amigo que você tem, certo? Por mais, e a tia Jana falou na aula passada da tia Elisa, né? Então, por mais que a tia Jana seja amiga da tia Elisa, e, por exemplo, eu tenho meu marido como meu melhor amigo também, não adianta, eles também são falhos, como eu sou. Então, eles podem às vezes até nem me entender direito, mas eu sei que tem alguém que é muito meu amigo, é o meu maior amigo, que pode sim, toda hora, tá me confortando, tá me repreendendo, tá dizendo, não é assim não, fez errado. E Deus, ele também fala isso pra gente, né? Então, que vocês possam ter Deus como o melhor amigo de vocês, né? Que vocês possam orar porque vocês querem se aproximar de Deus, que vocês queiram ler a palavra de Deus, porque realmente é a melhor palavra para a gente ler, porque é o nosso manual de vida, né? Que nós possamos fazer o que agrada o coração de Deus o tempo todo e saber, porque quando nós nos enchemos de Deus. Lembra aquela ilustração da taça, né, com óleo? O óleo tá lá embaixo, quando você vai colocando a água, o óleo vai ficando em cima até sair. Então, quanto mais o óleo representa nós, né? Nos representa. A água representa a presença do Senhor. Quanto mais você enche essa taça da presença do Senhor, quanto mais você enche a sua vida com a presença do Senhor, todo mal que tem dentro de nós tem que sair.
Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais o Espírito Santo de Deus, ele avisa você para não pecar. Sabe quando você vai fazer uma coisa errada e vem aquela vozinha na sua cabeça dizendo assim: faz isso não, é errado. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus. E é muito bom ser guiado pelo Espírito Santo, sabia? Então, se aproximem de Deus, tá? Esse é o desejo que a Tia Jana entrega para vocês, realmente é o desejo do meu coração. Que com essas aulas que a Tia Jana dá, vocês consigam perceber a importância de estar na presença do Senhor, né? Olha aqui, Tia Jana, aqui dando aula para vocês, né? Então, assim, isso é muito, muito maravilhoso. Então, fiquem bem, tá bom? Nós vamos orar, encerrando a nossa aula hoje. E eu espero que vocês estejam fazendo os exercícios da nossa revista, tá? Quando nós voltarmos para a igreja, eu prometo que nós vamos tirar uma aula só para corrigir todos os exercícios, mas eu preciso que vocês fiquem fazendo. Essa é a aula 6. Então, se vocês estão atrasados, ainda dá tempo correr. Se Deus quiser, daqui a pouco nós vamos estar na igreja. Mas enquanto a gente não chega lá, vão respondendo os exercícios, tá bom? E também orem. Também leiam a palavra de Deus todos os dias, tá bom? Tudo isso daqui a pouco vai passar e a gente vai estar muito feliz novamente juntos. Então agora nós vamos orar, agradecendo o final da nossa aula, tá bom? Fecha o olhinho, curva a sua cabeça. Senhor meu Deus, como é bom, Senhor, aprender cada vez mais da Tua palavra e do que ela nos revela, Senhor. Sim, Pai, cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente se dedica, Tu vai se revelando a nós, Pai. Que possamos realmente, Senhor, viver a Tua palavra, Senhor Deus, viver o que está escrito nesse manual de vida, Senhor, para que nós não pequemos, Senhor Deus, para que a gente ande na luz, Senhor, e se afaste cada vez mais das trevas, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, cobre o coraçãozinho, Senhor Deus, dessas crianças, guardando e livrando, Senhor Deus, de todo mal, de toda influência do inimigo, Senhor. Não deixa que elas fiquem escutando a voz do inimigo para fazer a sua vontade, Senhor. Mas que possamos, Senhor Deus, estar fazendo sempre a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Nos dá uma semana abençoada, Senhor Deus, na tua presença, que tu possa se revelar ao coração dessas crianças todos os dias um pouco mais, Pai. Fica conosco, é tudo que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E eu espero vocês para a próxima investigação domingo que vem, hein? Então não perde não, tá bom? E você que não é da nossa igreja, que tem assistido às nossas aulas, eu espero que tenha sido edificante mais um dia, né, para sua vida, tá bom? Ó, tia Jana tá morrendo de saudade de vocês, tá bom? Tchau!